Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Galileu e o Sistema Solar, em 90 minutos, da Jorge Isaac. Essa é uma coleção bem fininha e muito interessante, faz um resumo bastante interessante, dessa vez falando sobre Galileu. Então vou destacar alguns pontos aqui do livro. Galileu Galilei nasceu em Pisa, em 1564, apenas 3 dias antes da morte, aos 89 anos, de Michelangelo, lá da Renascença. Quando tinha 10 anos, a família se mudou para Florença, onde o pai se tornou músico da corte. Em 1581, aos 17 anos, o Galileu voltou à sua cidade natal, em Pisa, e estudou medicina na Universidade de Pisa. O pai dele queria que ele se tornasse médico, mas ele foi sempre muito rebelde nos estudos, questionava muito as teses de Aristóteles e não fazia segredo de seu desprezo pelos professores. Com muita frequência, eles estavam errados e ele fazia questão de expor os professores no erro. Então, ele devia ser uma pessoa bastante complicada ali, né? Galileu conseguiu se infiltrar numa aula particular dada pelo matemático da corte, Ostilio Rizzi, que se sentiu-se de imediato seduzido por Galileu. Então começou a ter aula de matemática ali, desse professor. E começou a ter gosto por matemática. Então o Rizzi começou a ensinar ele Euclides, Arquimedes e outros autores, tá? E ele começou a se interessar por isso. Ele começou então a desenvolver num domingo, enquanto ouvia um longo sermão na Catedral de Pisa, ele teve sua atenção despertada por uma lâmpada que balançava pendurada num longo fio preso. Ele percebeu que, independente da amplitude do arco traçado pelo balanço, a lâmpada levava sempre o mesmo tempo para completar uma oscilação. Com isso, ele desenvolveu um instrumento chamado pulsilógium para medir batimentos das pessoas e usar na medicina, né? Porque era crítico isso. Você queria contar os batimentos da pessoa, precisava ter um cronômetro, né? Não tinha cronômetro na época. Então ele inventou esse pulsilógium. Ele foi muito bem sucedido nessa invenção, mas ele não ganhou dinheiro com isso, tá? Ficou sem ganhar dinheiro com isso. O pai de Galileu mexeu os pauzinhos dele e conseguiu que o filho, Galileu, conseguisse algumas aulas na prestigiosa Academia de Florença, fundado pelo primeiro Médici, o Grão-Duque de Toscana, Cosimo I. Não confundir com o grande banqueiro e mecenas Cosimo, o fundador da dinastia Médici, que governou a cidade no século anterior, tá? Então não é o mesmo Cosimo, tá? Então Galileu está lá, conseguiu entrar na Academia de Florença lá, frequentar algumas aulas ali. Ali na Academia de Florença, ele fez então experimentos em hidrostática de Arquimedes, inventou um novo instrumento, a balancieta, que é para medir aquela questão do Arquimedes, que era para medir a quantidade de ouro do rei, da coroa do rei, né? Ele inventou uma balança que media com mais precisão isso. Também fez muito sucesso, que nem o Pulsilógium, mas, novamente, nada de dinheiro. Não ganhou dinheiro, ganhou mais fama, né? A Academia Florentina, ela se dedicava a alguns estudos, né? E um dos estudos da época, que era bastante prestigioso na época, era a questão de calcular o inferno de Dante. E o Galileu entrou nessa área aí. Ele começou a fazer umas contas matemáticas para estimar qual seria o tamanho do inferno e onde ele estaria localizado. Ele fez um discurso na Academia Florentina em 1588, onde ele diz que o inferno tinha a forma de um cone invertido e que ocupava 1/12 do volume da Terra e ficava abaixo da superfície de Jerusalém. E esse trabalho
Galileu Galilei e foi muito bem recebido pela academia. As pessoas gostaram da contarada lá que ele apresentou. Com isso, ele conseguiu que, olha, logo que tiver uma vaga para professor de matemática na Universidade de Bolonha, a gente indica você. Tá? Então indicaram ele depois, mais tarde, mas ele foi rejeitado na Universidade de Bolonha. Isso atingiu ele duramente, essa rejeição. Mas ele continuou fazendo os estudos dele e mais tarde teve uma vaga para candidato para professor de matemática na Universidade de Pisa. Ali ele se candidatou e dessa vez ele foi aceito. Foi aceito na Universidade de Pisa como professor de matemática. O curso de medicina já tinha abandonado já. Então Galileu, ele começou a fazer alguns trabalhos, então, sobre estudo do movimento. Escreveu um texto, né? Sua primeira obra importante, que era o De Moto, sobre o movimento. Que ele começa a analisar essa questão do movimento usando planos inclinados. Então ele estabeleceu 3 leis do movimento. Todos os corpos caem da mesma altura em tempos iguais, coisa que Aristóteles não admitia. Né? Corpos pesados caem primeiro. Na queda, as velocidades finais são proporcionais aos tempos. Então, se você estiver numa altura maior, vai ter um tempo maior de queda, vai ter uma velocidade maior de queda. No final, a velocidade final vai ser maior. E os espaços percorridos são proporcionais aos quadrados dos tempos. Então, ele já começa a ter uma noção aqui de aceleração. Tá? Havia, naturalmente, uma razão para que os corpos em queda não caíam precisamente no mesmo grau de velocidade, e essa deveria ser devido à resistência do ar. Quando você submetia corpos no plano inclinado, a coisa mais ou menos dava de acordo com as contas. Mas na queda livre, não. O Galileu atribuía isso à questão da resistência do ar. Uma outra questão que ele se deparou também é a questão do movimento de uma bala de canhão. Então ele descreveu aquele movimento como sendo uma parábola, corretamente. Aqui ele chama a atenção, Paul Stratton, ele chama a atenção assim, como é que as pessoas não percebiam que era uma parábola? Porque você atira um canhão, você vê uma parábola certinha, né? Aí ele explica da seguinte maneira, porque na época se acreditava que a prática ela deveria se conformar à teoria. Então você tem a teoria de Aristóteles, tá? Que previa que todos os corpos vinham para o centro do universo, que ficava no centro da Terra. Então eles caíam em direção ao centro da Terra. Se você tirar uma bala de canhão e você vê que isso não acontece, então é porque você tem alguma coisa está iludindo você. Porque a teoria é essa. Ou seja, a teoria ela não é questionável. Então, assim, experimentos, experimentação, tudo isso estava sujeito às teorias aristotélicas, né? Agora, o Galileu ele nunca publicou essa obra. Por que ele não publicou? Porque ela atingia alguns conceitos fundamentais de Aristóteles e o Galileu ele não queria bater de frente com os professores da sua época. Então, a principal razão dele não ter publicado era ele não queria ser taxado de excêntrico e coisas desse tipo. Tá? Em 1592, a Universidade de Pisa se opôs à renovação do contrato de Galileu de 3 anos. Mas aí, coincidentemente, a Universidade de Pádua abriu vaga. E ele se candidatou para lá e acabou passando lá para a Universidade de Pádua. Com isso, ele foi... Pádua ela se situava nos domínios da República de Veneza. Tá? Com isso, então, Galileu foi lá para Veneza. Lá, ele desenvolveu
um compasso geométrico militar. Então você vê que ele está sempre desenvolvendo dispositivos novos, né? Então o compasso, na verdade, ele era 2 réguas de bronze articuladas, marcadas com linhas, e um quadrante inferior, também marcados por linhas. Aqui tem uma figura do compasso, não sei se dá para ver. Tá? É um compasso mesmo. Então, a fim de calcular a trajetória de um projétil, um dos braços desse compasso era colocado dentro do tambor do canhão. O oficial de artilharia, então, alinhava as réguas e anotava o percurso, o que era possível fazer ficando de pé no lado do tambor. Então, a invenção do Galileu servia para calcular a trajetória das balas de canhão, entre outras coisas que poderia servir esse compasso também. Ele produziu esse compasso junto com Marco Antônio Masolini, fabricou mais de 100 desses compassos, vendeu, ganhou dinheiro, tá? Mas aí, logo depois, apareceu um certo Baldassare Capra, dizendo que o compasso era uma invenção dele. Porque ele havia publicado esse compasso, esse Baldassare Capra, num manual. E ele acusou o Galileu de ter copiado. Na verdade, esse Baldassare Capra, ele foi aluno do Galileu. E aí o Galileu ficou extremamente magoado com toda essa história de ter sido roubado. Tá? Mais ou menos na mesma época em que inventou o seu compasso militar, Galileu projetou também uma bomba d'água impulsionada por cavalos. Essa bomba d'água, ele tirou uma patente de invenção. Mas nessa daí ele não ganhou dinheiro. Não deu certo. Então, acabou não gerando grandes consequências. Então, os estudos de movimento de Galileu sugeriam que ele já conhecia a terceira lei de movimento de Newton, mas ele ainda não havia formulado essa lei propriamente dita nos trabalhos dele. Tá? Depois ele vai ter contato com as teses de Copérnico, que era um cônego lá da Polônia, que desenvolveu a tese do heliocentrismo, né, como um recurso matemático para facilitar as contas. Né? Galileu ele começou então a se corresponder com Kepler perto da virada do século XVII. Confessou-lhe que acreditava que o cenário heliocêntrico de Copérnico estivesse correto, mas evitava admiti-lo em público porque temia tornar-se objeto de escárnio entre seus colegas em Pádua. É interessante que o Galileu defendeu sempre a tese dos movimentos circulares e não elípticos, mesmo com os trabalhos de Kepler. Ele ainda continuou firme na tese dos movimentos circulares. Galileu, ele tinha lá os interesses ali na corte, já estava. E aí a esposa de Ferdinando, a grã-duquesa de Cristina, considerava Galileu um grande astrônomo. Então, quando o marido dela adoeceu, ela pediu que Galileu fizesse um horóscopo do marido. Galileu fez o tal do horóscopo e previu que o Ferdinando, o marido dela, né, se recuperaria logo e viveria muitos anos. Bom, o Ferdinando morreu nesse mês que ele calculou, fez esse cálculo. Quer dizer, botou assim, meio que assim, os caminhos de Galileu para esse Ferdinando se fecharam, né? Pois ele teve acesso
a luneta de um holandês, conhecida como Perspicillium. E essa luneta, ele em 15 dias, ele aperfeiçoou a luneta para que aumentasse o grau de ampliação dela. Com essa luneta foi que ele fez as descobertas lá da Lua, das crateras da Lua, das fases de Vênus e fez outras descobertas astronômicas. As fases de Vênus, elas só poderiam ser explicadas se Vênus girasse em torno do céu. Então, quando ele descobriu as fases de Vênus, ele reforçou ainda mais a tese de que o Copérnico está certo, é heliocêntrico mesmo. Porque teria de estar girando em torno do Sol, senão não teria fases. Em 1610, todas essas observações que ele fez, né, da Lua, das fases de Vênus, até de Saturno, os anéis de Saturno, não era anéis, mas é um desenho bem parecido com o de anéis de Saturno, ele publicou em 1610 no Mensageiro Estrelado, escrito em latim. E do dia para a noite se tornou a sensação entre os que liam naquela língua. O astrônomo jesuíta Christoph Scheiner, ele usou lá a luneta do Galileu e ele chegou à conclusão que as manchas do Sol, elas decorrem de defeitos do aparelho, que elas na verdade não existem. Então ele contestou essa tese do Galileu. Galileu, então, foi denunciado à Inquisição. Tá? Qual é a razão para a denúncia da Inquisição? Ele traz aqui a questão do atomismo. Provavelmente ele está usando como referência o Pietro Redondi, que é o livro que ele usa aqui na referência, Galileu, o Herético, né? Que fala dessa questão. Ele levanta essa tese. Mas há controvérsias, né? Ou seja, o ponto central da acusação da Inquisição, ao que tudo indica, não foi uma questão científica, mas foi o fato de Galileu estar querendo interpretar as escrituras. Onde tem aquela passagem de Josué, que o sol parou, Galileu está dando uma interpretação ali para aquele fenômeno. Então ele está meio que ensinando o padre a rezar a missa. Isso é que irritou mais a igreja. Tá? Então ele foi investigado pelo cardeal Bellarmino e ficou com a orientação de não publicar nada com relação a esse assunto. Tá? Em 1616, o cardeal Bellarmino decidiu resolver essa questão de uma vez por todas. A grande obra de Copérnico sobre as revoluções dos orbes celestes, que falava do heliocentrismo, né? Ela foi colocada no índex de obras banidas. Você veja que o livro original do Copérnico foi publicado póstumamente, quando ele já havia morrido. Esse livro não foi colocado no índex. E o livro do Galileu entrou no índex em 1616. Tá? Como obras banidas. E o cardeal emitiu um decreto estabelecendo que o sistema copernicano era tanto falso quanto errôneo. Então veja, cadê atomismo aqui? Já nem tem mais atomismo aqui no negócio. Ele foi condenado por causa do heliocentrismo. E Galileu, né, inquirido para não falar mais sobre esse assunto. Em 1623, ele publicou um texto, um tratado chamado Saggiatore, ou Ensaiador. Ali ele começa a falar sobre distingue entre as qualidades primárias, como aquelas que podem ser medidas cientificamente, e as qualidades secundárias, que podem apenas ser percebidas como gosto e cheiro.
E ali ele fala que o livro da natureza é escrito em caracteres matemáticos. Tá? Ele dedicou esse livro à glória ao novo Papa Urbano VIII. Em 1624, Galileu partiu de novo para Roma, confiante que o novo Papa logo absolveria de sua inconsequente promessa ao cardeal Bellarmino de guardar silêncio sobre Copérnico. E na verdade ele não guardou, e aí ele estava se movendo novamente em problemas. Mas ele contava que o Papa ia aliviar a barra dele. Urbano VIII, porém, era mais do que apenas um habilidoso contorcionista intelectual. A fim de assegurar o posto supremo como Papa, foi necessário ao Urbano tornar-se um habilidoso contorcionista político. A despeito de concordar com o que o Galileu dizia, Urbano punha-se igualmente de acordo com os que diziam seus assessores políticos, que afirmavam o contrário. Para grande desapontamento, Galileu, ele não foi absolvido de seu voto de silêncio. Mas após deixar isso claro, Urbano fez outra determinação, que parecia contradizer esse julgamento. Ele deu ao Galileu a permissão de publicar, o livro Sistemas do Mundo. Mas desde que ele expusesse o sistema heliocêntrico e o geocêntrico, sem se posicionar a favor nem de um nem de outro, mas se colocasse imparcialmente. Aí você pode publicar esse livro. Bom, o Galileu, ele fez isso, publicou o livro, só que ele não ficou imparcial. Ele claramente colocou o defensor do geocentrismo, que é a boa parte ali da igreja, né? Como sendo uma defesa idiota, imbecil. E o heliocentrismo como inteligente. E isso acabou irritando mais ainda a igreja. O Papa ficou furioso, porque não é isso que a gente havia combinado, e iniciou um processo contra Galileu. Galileu, então, novamente foi lá para Roma, foi questionado novamente. Ele não chegou a ser preso. Ele fala assim: ao invés da costumeira cela subterrânea e do carcereiro como espectador, foi alojado com alguma elegância, e, enfim, foi bem tratado lá, não sofreu tortura nem nada, tá? Mas foi condenado. O livro foi incluído no índex e Galileu foi forçado a rejeitar publicamente a tese do heliocentrismo. Tá? De qualquer modo, a sentença de prisão de Galileu foi revogada pelo Papa e ele foi mandado para casa. Tá? Então ele cumpriu prisão domiciliar. Galileu, afinal, morreu enfermo e cego, mas famoso por toda a Europa, exatamente como sempre desejou, em 1642, que é o mesmo ano que nasce Isaac Newton na Inglaterra. Então é isso. Muito obrigado, então.